Bom dia, irmãos, tudo bem? Quanto tempo, não é? Estamos hoje aqui reunidos para termos mais um tempo de estudo e adoração da palavra do Senhor. Creio que Jesus queira falar conosco, né? Todo tempo, desde que estejamos aí atentos, ele com certeza fala conosco. Eu gostaria de que vocês se acomodassem, pegassem aí a sua Bíblia, desligassem-se de tudo aquilo que é externo, né, que é alheio a esse momento tão importante, que é o momento de estudo, para que realmente o Espírito Santo encontre morada aí na sua mente, no seu coração, para que nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor e sairmos desse estudo diferente de quando entramos. Então, antes de orarmos, eu gostaria só de pedir a atenção dos irmãos para dois recadinhos. Daqui a pouquinho vai aparecer aí no chat o link para poder acessar a programação das escolas, das classes, né, da EBD. A nossa igreja não parou, os irmãos sabem disso, todo domingo tem programação para todas as classes. Então, nesse link que está agora no chat, você pode acessar a programação de todas as classes que nós oferecemos no domingo. Na sequência, o próximo link, ele dá acesso a toda a programação das aulas que é da classe dos adultos, né? A classe que normalmente nós ministramos a aula do templo, mas ainda estamos fazendo essas aulas das nossas casas. Se vocês clicarem nesse link, vocês terão acesso não só a esta aula de hoje, como também às aulas que já foram ministradas. Então, é importante, irmãos, para vocês poderem acompanhar, de repente, durante a semana, vocês gostam de dar uma revisitada naquilo que foi estudado, né? Deus sempre fala aos nossos corações, às vezes a mesma palavra, mas de uma forma diferente. Então, fiquem aí à vontade para nos acompanhar. Amém? Vamos orar? Amado e maravilhoso Deus, obrigada por esta manhã, obrigada pelo teu infinito amor, obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Somos gratos por tudo que tem feito por nós, somos gratos porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja, obrigada pela vida do nosso pastor, pastor Marcos, que o Senhor tem cuidado. Obrigada porque o Senhor tem restabelecido a saúde deles. Ser com todos os pastores, as suas famílias, as lideranças, que realmente, Senhor, a nossa igreja, Pai, possa, assim como as demais, possam ser tocadas pelo teu amor, Senhor. Possam ser, a nossa igreja possa ser tocada, assim como as demais também, Senhor, pela cura, pelo avivamento, Pai. Que realmente possamos estar em sintonia contigo o tempo todo, aprendendo mais de ti e atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. Obrigada, Senhor, por termos liberdade de falar do teu amor, de falar das tuas obras, de compartilhar, Senhor, os seus ensinamentos, que realmente estejamos dispostos, Senhor, e atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente e coração, para que realmente possamos aprender mais de Ti. Que Teu Espírito Santo esteja dirigindo esta aula e que eu venha compartilhar somente aquilo, Senhor, que realmente é da Tua vontade. Abençoa os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que daqui a pouco também nos acompanharão, as suas famílias, e que nós possamos engrandecer o teu nome com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos. Nós entregamos esta aula em tuas mãos, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na aula passada, né, então só aqui atualizando um pouquinho o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o livro de Tiago, né? Hoje nós vamos entrar aí na terceira lição, é a lição 3.
Essa lição, ela vai desdobrar um pouquinho o que foi abordado lá na lição 1, quando a Laura, né, falou sobre o valor das provações, tá? Então, há 2 domingos, a Laura falou sobre o valor das provações e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão de provação e tentação. Vamos ao estudo? Muito bem. Qual é, né, a diferença entre provação e tentação? Talvez você, nesse momento, esteja passando por uma provação. Talvez, olhando para essa imagem, você se identifique ou com a provação, ou, quem sabe, com a tentação. Talvez você esteja resistindo a essa tentação, né? Qual é a diferença entre a aprovação e entre a tentação? Em que momento que nós conseguimos identificar o que está acontecendo conosco? Realmente somos tentados por quem, né? Somos provados por quem? Então, a lição de hoje, ela vai abordar exatamente isso, a aprovação versus a tentação. Vejamos aqui o texto básico da nossa aula. Então, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 12 ao 15. Nós poderíamos ficar a aula toda, né, irmão, somente aí nesse texto, né? Quantos esclarecimentos sobre o estudo entre provação e tentação esse texto básico aí nos traz. Ao longo da lição, nós vamos revisitar, tá? Então, guardem aí esse texto básico. O nosso devocional, ele está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 ao 5. Então, vamos ler aqui o que diz essa passagem. Deuteronômio 8, vamos abrir lá nossa Bíblia, capítulo 8, do 1 ao 5. Diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Me perdi aqui, irmãos. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, esse aí é o devocional, né? O que será que está por detrás dessa disciplina do Senhor? Né? De que forma que ele nos disciplina? Será que é por meio da aprovação? Então, continuemos aí o nosso estudo para falarmos um pouquinho mais sobre isso. E o versículo-chave, ele diz assim: respondeu Moisés:
Não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Vejam, irmãos, que profundo isso, né? Então, não devo temer, porque Deus veio para nos provar. E o temor que está adiante de nós é justamente para que não venhamos a pecar. Então, o cuidado de Deus é realmente perfeito, né? Deus nos prova, sim, mas ele tem uma razão para isso. E nós precisamos compreender justamente qual é a diferença entre a provação e a tentação. Quem prova? Quem tenta? De que forma que nós vamos identificar quando é uma coisa e quando é outra? Então, observem aqui, irmãos, essas comparações. A provação, nós já lemos aqui algumas passagens que corroboram que ela vem da parte de Deus. Ela vem para disciplinar o homem, acabamos de ler ali no versículo-chave. Ela favorece o crescimento espiritual. Você está sendo provado? Você tem certeza que isso está vindo da parte de Deus? Então, agradeça, irmão. Agradeça porque Deus está te disciplinando para que você possa crescer e amadurecer. E a tentação? A tentação, ela não vem da parte de Deus. Ela é uma consequência da nossa natureza pecaminosa e ela procura criar o desejo pelo pecado. Olha só, em Tiago 1, 14 ao 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Lá em Tiago 1, do 14 ao 15, é justamente essa reflexão que é feita. Então, confirmando aí de que forma, né, que o pecado ele acaba agindo na nossa vida por meio da tentação. Então, claramente, nós conseguimos aqui perceber o que vem da parte de Deus e o que não vem da parte de Deus. Mas é importante observar que a tentação, ela encontra espaço em nós por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, veja que tanto a provação quanto a tentação, como nós vamos lidar com uma e outra, a decisão está em nós. E, obviamente, que o discernimento, a caminhada com Deus, a nossa busca constante, né, na palavra do Senhor, tudo isso vai nos ajudar a discernir uma coisa da outra e a lidar com a provação e com a tentação, que são situações bem diferentes. Amém? Qual é, irmãos, né, aqui o prêmio da perseverança na provação? Então, Tiago, do 1 ao 12, ele vai dizer o quê? Vamos lá. Tiago, do 1 ao 12, ele vai dizer o seguinte, Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, vejamos aí, irmãos, que Tiago, ele emprega o termo usado nas bem-aventuranças, do chamado Sermão do Monte, para passar justamente a ideia da felicidade resultante de uma fé aprovada, após um período de turbulência. É o prêmio de quem venceu uma corrida, né? E é a corrida da vida. E essa pessoa venceu, perseverou, suportou com paciência tudo que ele precisava viver, portanto, ele vai receber o prêmio. Que prêmios são esses, né?
Jesus lembrou aos discípulos o aspecto futuro do prêmio pela renúncia de tudo nesta vida em Mateus 19, 28 e 29. Vamos ver o que o Senhor disse ali aos discípulos em Mateus 19, 28, 29. Vamos abrir ali juntos, irmãos. Mateus 19, 28, 29. Então, Jesus diz assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, veja aqui que há uma promessa, né? Justamente feita por Jesus para aqueles que perseverarem. Se nós formos ali para 1 Coríntios, em 2:9, Paulo ele menciona o que Deus reserva para aqueles que o amam. Vamos lá? 1 Coríntios 2:9. O que diz aí a palavra? Se estivéssemos no templo, os irmãos já estariam lendo, né? Que saudades de estarmos presencialmente. Mas logo estaremos, se Deus quiser. 1 Coríntios 2:9. Diz assim: nem olhos viram, eu adoro essa passagem, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vejam que há aqui também a confirmação de um prêmio, né? Para aqueles que perseverarem, para aqueles que se mantiverem firmes nos caminhos, nos ensinamentos do Senhor. Na Bíblia são mencionadas as 5 coroas, e eu gostaria aqui de fazer alusão a elas. Então, vamos lá, irmãos. A primeira coroa, a coroa incorruptível, né? Então, olhem ali o comentário. Essa coroa é para todo aquele que não se corrompe, luta contra a sua vontade para agradar a Deus, não volta a fazer coisas erradas, como mentir, enganar. Então, há ali alguns endereços onde a gente pode buscar informação sobre isso. 1 Coríntios 9, 25, 27, 2 Coríntios 5, 10. Então, a coroa incorruptível, ela é o prêmio do combate espiritual. Por que incorruptível? Porque ela não se destrói, ela não se corrompe, ela é intacta, né? Então, eu e você desejamos aí receber essa coroa quando estivermos com Jesus. A segunda coroa é a coroa da glória. Essa coroa é para todo aquele que se dedica com amor a cuidar da igreja, como pastores, obreiros. Então, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Prêmio de serviço para os obreiros fiéis. A coroa da vida. Esta coroa é para todos os que não se envolvem com as coisas do mundo, aqueles que não largam Jesus por nada, por nenhuma dificuldade. Está lá em Tiago 1:12, nós já lemos, e Apocalipse 2, versículo 10. Então, é o prêmio da provação, né? A coroa da justiça é para aqueles que obedecem a Deus e aguardam a volta de Jesus com amor. A justiça de Deus faz o crente vencedor. 2 Timóteo 4, 8. Então, é o prêmio da salvação para os que amam a volta de Jesus. Como assim? Tem quem não ame a volta de Jesus? Sim. Tem quem não crê nessa volta de Jesus como nós acreditamos. Então, essa é a coroa justamente para aqueles que creem e principalmente que amam a volta de Jesus. E a coroa da alegria, né? Para todos aqueles que ganham almas para Jesus, né? Então, a todo momento, quando estamos falando de Jesus para as pessoas, e essas pessoas passam a aceitar esse Jesus, com certeza o Senhor se alegra.
Então, a coroa da alegria é para mim, é para você, né? Nós falamos de Jesus para quantas pessoas já? Como é gostoso, né, falar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, como é gostoso ter recebido isso de alguém. Eu sou muito grata e sempre falo isso na igreja, nas aulas, enfim, que o meu coração se alegra por ter tido a oportunidade de ter conhecido alguém que chegou e falou de Jesus para mim, falou para o meu esposo, e veja que alegria, né? Hoje nós estamos aqui todos juntos, desfrutando de uma família, porque alguém um dia falou desse Jesus que eu não conhecia para mim. E, obviamente, que eu fui fazendo também com outras pessoas, assim como os irmãos, tenho certeza disso. Então, eu anseio muito para receber essa coroa da alegria. E sei que preciso falar de Jesus para muitas pessoas ainda. Esse é o nosso papel, o nosso compromisso diário, né, irmãos? Então, essa coroa é para aqueles ganhadores de alma. É a nossa busca incessante. Então, esse primeiro tópico, que trata aí do prêmio da perseverança na aprovação, é justamente para mostrar quais são aí esses prêmios que as pessoas que perseveram podem receber, né? Então, a coroa incorruptível, a coroa da glória, a coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa da alegria. Muito bem. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão da tentação, né? Então, falamos um pouco sobre a aprovação e agora para a gente refletir um pouco sobre a tentação. Será que a tentação, por si só, ela é pecado? Jesus foi tentado no deserto. Os irmãos com certeza se recordam dessa passagem, né? Na primeira tentação, Jesus estava com fome. E o demônio lhe disse: se és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu com a palavra de Deus: está escrito, não só de pão vive o homem. Na segunda tentação, o demônio oferece a Jesus poder e glória sobre o mundo se ele o adorar. A terceira tentação é igualmente contínua à primeira e à segunda, com exceção que, desta vez, o demônio usa da própria Escritura para tentar o Senhor. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Está lá em Lucas 4, do 9 ao 11. E Jesus o que disse? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, 16. Nas três situações, Jesus resiste ao diabo. Fortalecido no quê, irmãos? Na palavra, no conhecimento, na clareza que ele tinha de quem ele era. E por que ele foi tentado? Porque ele veio em forma de homem. Toda a natureza humana, obviamente que ele não tinha ali uma natureza pecaminosa, mas ele veio como homem, então ele foi tentado também. E ele resistiu, ele passou por isso, ele não pecou. Então, a tentação em si, ela não é pecado. O pecado é quando nós não resistimos a essa tentação e caímos. Olha só o que diz lá em Tiago 1, 13 e 14. Vamos ver aqui o que fala. Ninguém ao ser tentado, nós já lemos isso, mas vamos reler. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém testa. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, qual é o problema aqui, né? O problema é a cobiça. Segundo o dicionário, cobiça é ambição. É um desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias e etc. A cobiça pode acabar com algumas amizades. Uma segunda definição para cobiça seria a obstinação, desejo
intenso de conseguir algo. Então, o que eu sou tentado? Como eu tenho essa natureza pecaminosa, se eu permito que essa cobiça, esse desejo, né, ele tome conta aí de mim, eu vou ser inclinado justamente para pecar. Portanto, o problema não é a tentação, mas é o que escolhemos fazer com ela. O problema é a cobiça. A palavra cobiça, vale aqui a explicação, irmãos, vem do latim, com o sentido de um desejo recheado de avidez. O problema central está em pensarmos em nós mesmos e não propriamente nas coisas que podemos obter, situação que torna o ambicioso uma pessoa sempre descontente e insatisfeita. A cobiça, depois de destituir o homem de sua força espiritual e governá-lo durante a vida, torna a existência humana um fracasso. Então, vejam aqui que a questão realmente aí está na cobiça. O último mandamento, e os irmãos vão lembrar com certeza disso, fala sobre a cobiça como uma força interna que leva o ser humano ao ponto culminante da existência em busca da realização pessoal. O mandamento põe uma cerca de arame farpado em volta deste sentimento, que é capaz de transtornar toda a nossa personalidade. Como conseguimos extirpar os maus desejos do coração? Substituindo-os por entranhados afetos de misericórdias. Vejamos aqui algumas passagens que trazem essa misericórdia, né? Então, lá, 1 Timóteo 6, do 7 ao 11. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, fica melhor para eu enxergar, irmãos. 1 Timóteo 6, do 7 ao 11. Então, só um minutinho, irmãos. Muito profunda essa reflexão, né, sobre a diferença aí entre provação e tentação. Vamos lá. Aqui. 6, do 7 ao 11. Primeira Timóteo 6, do 7 ao 11. Acho que a tradução aqui tá diferente. Porque nada temos trazido, tá igual. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, atenção, irmãos, a esse versículo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, vejam que aqui, ó, enfatizado, né, no versículo 10, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então, ele está falando aqui de um tipo de cobiça. E aí ele reforça no versículo 11, foge de todas estas coisas e segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Vejamos mais um versículo, né, que nos reveste aí de misericórdia em relação à fuga dessa cobiça. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, há duas passagens aqui para nos ajudarem a lidar com essa questão da cobiça. O que eu devo fazer? Eu devo fugir dessas coisas, que são as concupiscências da carne. E eu devo deixar, né, me permitir aí ser dominado pelo quê? Pela paz de Deus, pelo amor, pelos frutos do Espírito. Amém, irmãos? Muito bem. Então, continuemos aqui o nosso estudo, né? Ainda falando sobre essa questão da cobiça, veja, então nós passamos pelo processo aí de entender o que era aprovação, vimos que a aprovação, ela vem da parte de Deus, justamente para nos auxiliar nesse processo de maturidade espiritual, de crescimento, de fortalecimento. Vimos que a tentação, ela não vem da parte de Deus, né? Pelo contrário, e que ela se une justamente à nossa natureza pecaminosa. Então, ser tentado não é o problema é o que fazemos com essa tentação. Se dermos, se alimentarmos essa tentação, aí sim nós vamos pecar. Lemos aqui algumas passagens que nos auxiliam a lidar com essa cobiça, que é a raiz de toda essa tentação, de sermos inclinados aí a pecar. E agora, eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos uma analogia bastante interessante que exemplifica o processo de gestação do mal no interior humano. Quando nós vamos lá para 2 Samuel 11, do 1 ao 5, lembram a passagem em que Davi, né, ele percebe Batseba e ele deseja Batseba. Então, olhando para o pecado de Davi com Batseba, nós percebemos claramente o processo de gestação do mal. De que forma, irmãos? Olha só. O que tem a ver a ociosidade dentro desse processo? Diz a palavra: o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Era primavera, talvez ali abril ou maio, depois das chuvas. Davi estava ocioso, ele ficou em Jerusalém. Quando uma pessoa está na ociosidade e deixa de fazer o que deve, o que acontece com a sua mente? Ela se desarma, enfraquece o espírito de vigilância. Um outro processo de gestação do mal, a concupiscência dos olhos. De novo, vamos lá a 2 Samuel. Uma tarde, passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. O hebraico acrescenta uma expressão idiomática de se ver. O vislumbre transforma-se em olhar fixo. Ele viu Batseba e ele a desejou. Ou seja, ele foi tentado, a cobiça falou mais alto. Então, percebam o processo. Ele não resistiu ao mal, ele se entregou. Agora que os olhos estão sendo saciados, não há espaço para se pensar em Deus. Afinal, o que diz lá em Tiago 1,14? A cobiça atrai e seduz. Assim como foi com Davi, irmãos, é conosco. De que forma que nós somos tentados? De que forma que a cobiça entra em nosso coração e nossa mente? Quando estamos ociosos, quando nos deixamos corromper pelos nossos olhos. Olha o momento da concepção da cobiça, irmãos. Eis o próximo passo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Tiago 1 ao 15. Vejam que aqui
A analogia, justamente, é um processo de gestação, como é a gestação de um filho, né? De um feto, enfim. Todo o processo de como que o embrião ali foi colocado dentro do homem ou da mulher, como que ele foi gestado e de que forma que ele vai ser alimentado. Davi envia mensageiros para trazer a mulher. Ela veio e ele se deitou com ela. Está lá em 2 Samuel 11:4. O termo grego para concebido é traduzido como prender ou ficar grávida. Por isso essa analogia, irmãos. E foi isto, literalmente, o que aconteceu com Batseba. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. 2 Samuel 11:5. Qual foi o resultado? O resultado, os irmãos já sabem. E o pecado, uma vez consumado, o que diz lá em Tiago 1,15? Gera a morte. O resultado de se permitir que a cobiça seduza é o que faz parte da história humana desde Gênesis, né? A morte. Davi e Betseba não morreram, mas Urias e o filho de Davi e Betseba, sim. Então, vejam todo o processo, irmãos. Ociosidade, concupiscência dos olhos, concepção da cobiça e o resultado, né? Que é aqui a morte. Deus, irmãos, ele não ensina o pecado, né? Deus, ele não nos engana, Deus não nos tenta. Mas vejamos aqui algumas passagens bíblicas que corroboram quem de fato tenta. Olha só, o livro do Apocalipse, por descrever as últimas formas de sedução do mal no mundo, se vale aqui de algumas expressões, de algumas ações que ilustram quem é esse mal, que ilustram como esse mal age. Então, vejam aqui, irmãos, a primeira passagem, está lá em Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, atentem-se, irmãos, para a palavra aqui, ensinar. Quem está fazendo isso? Jezabel. Qual que era o espírito que agia em Jezabel? Não era o espírito de Deus. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Novamente, quem age aqui, quem que está enganando, não é o Espírito de Deus. Apocalipse 18:23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então, novamente, quem engana não é Deus. E como que esse engano é feito? Por meio de feitiçarias. Então, vejam, ensinar, enganar, enfeitiçar, e sairá a enganar as grandes nações, olha só, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, mas as a juntar em batalha. Apocalipse 28. Novamente aqui o verbo enganar, mas agora enganar nações. Então, essas passagens, irmãos, que descrevem aí justamente as últimas formas de sedução do mal no mundo, se valem de 4 palavras muito importantes para nós entendermos quem está tentando, quem está agindo aqui. Deus não ensina o pecado, não engana, não enfeitiça, não induz ao erro, portanto, Deus não tenta ninguém. Creio que isso está bem claro, né, irmãos? Voltemos lá ao nosso texto básico. Olha que interessante, agora fazendo uma retomada de tudo que vimos até aqui, né?
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, se eu perseverar na provação, eu receberei uma recompensa. Claro que eu não vou só ficar pensando nisso, na recompensa, para perseverar. Isso é uma consequência. Eu tenho o dever de seguir aquilo que o meu pai faz, né? Mas tem uma promessa. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, aqui, ó, item 3, Deus não nos tenta. Ainda sobre ali a primeira parte do versículo, quem persevera na provação é feliz. É o que está escrito, né? Ó, feliz é o homem que persevera na provação. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Ou seja, somos tentados pela nossa cobiça. É essa natureza pecaminosa que está em nós. Então, a escolha para cair nessa tentação ou não é nossa. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte, que é exatamente o que vimos há pouco na passagem ali que traz o relato de Davi e Batseba. Se não resistirmos, seremos levados ao pecado. E esse pecado, ele vai levar, consequentemente, aqui, à morte, ao afastamento de Deus, né? Ao distanciamento de tudo aquilo que o Senhor espera que façamos. Muito bem, irmãos, nós estamos aí nos encaminhando para o final dessa aula. Tenho a certeza que Deus falou muito aos corações, falou muito comigo também. Muitas vezes a gente reclama, né, das provações, o fato de nós estarmos vivendo nesse período de pandemia, de distanciamento social, não poder estar como tanto gostamos de estar juntos, né, em comunhão, enfim. Nós estamos sendo provados, nós estamos sendo fortalecidos. O Senhor está nos provando pelo fogo mesmo. Eu tenho a certeza de que na sua casa você deve estar vivendo um grande mover sobrenatural. Permita-se, irmão, permita desfrutar dessa aprovação, porque o Senhor tem uma promessa para nós. Tem a promessa de que se perseverarmos nessa aprovação, nós seremos recompensados. Ele diz aqui que feliz é o homem que persevera. E ele também diz que quando nos sentimos fracos, ele nos fortalece. Então, eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que muitas vezes, diante das situações, a gente não consegue enxergar o que pode ter de bom nessa situação. Mas o Senhor enxerga além de nós. Vamos nos permitir que ele enxergue não só além, mas nesses momentos em que estamos fracos, que ele enxergue por nós. E que ele possa trazer ao nosso coração a revelação dele. Você tem sido provado? Devemos esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações desta vida presente. Pois importa entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Referência lá em Atos 14, 22. Prosseguir para o seu reino em meio a grandes sofrimentos. 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Mas certos de que o mal, embora pareça descontrolado no mundo, está sob a alçada de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. E é usado para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 26, 28. Que possamos, irmãos, lutar incansavelmente contra as tentações, procurando mesmo aprender do Senhor quando somos provados. Eu vejo que quanto antes, né, nós percebemos que estamos diante de uma provação,
quanto antes nós dissermos, ok, Senhor, eu escolho ser provado, eu me sujeito a essa prova, mais rápido o Senhor pode agir em nosso favor, porque depende de nós, né? E lembrar, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. As setas do inimigo não vão nos atingir, não vão, perdão, irmãos, penetrar em nós, se nós tivermos aí como escudo a alegria de quem louva ao Senhor. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Antes de orarmos, olha só, daqui a pouquinho, a Escola Bíblica Dominical, com o tema Páscoa, um plano especial. História de hoje, o lava-pés e a última ceia, às 10 horas, daqui a pouquinho, no site, no canal do YouTube, perdão, Geração Escolhida IBNC. Coloque as crianças, irmãos, para acompanharem. Muito importante aí que eles estejam aprendendo sobre o reino de Deus, para aprenderem desde cedo a fazer a escolha certa, aprender a se posicionar, né? Quantos de nós aí adultos acabamos sofrendo tanto por não ter feito essa escolha lá atrás? Então, não permitamos que os nossos filhos, os nossos netos, enfim, as crianças que estão próximas a nós, passem por isso também. Amém, irmãos? Vamos orar? Amado e maravilhoso Deus, obrigada por esse tempo de estudo, obrigada por esse tempo de aprendizado, que realmente, Senhor, possamos estar atentos aos momentos de provação. Nós louvamos a Ti por isso, ainda que doa, Senhor, ainda que seja difícil, nós rendemos graças a Ti. Entoamos hinos, Senhor, ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a discernir as situações que se achegarem para nós. Ajuda-nos a resistir ao pecado, Senhor. Que toda a nossa natureza humana seja colocada mesmo de lado, Senhor. Que a natureza que vem do Teu trono, Senhor, a natureza que vem direto de Ti, ela fale mais alto em nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir dentro de nós e por nós. Se há algum irmão aqui, Senhor, acompanhando essa aula de hoje, que ficou com o coração inquieto, talvez porque está vivendo um momento de tentação, Senhor, dai a esse irmão estratégias para ele poder vencer o pecado, Senhor. Que ele possa vencer o pecado orando, louvando, buscando a Ti, Senhor. Coloca a pessoa, se for necessário, próximo a esse irmão ou essa irmã, para que sejam mesmo suportes, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que em Ti somos mais do que vencedores. Dai-nos uma semana maravilhosa na Tua presença. Livra-nos, Senhor, de todas as tentações, Pai. Ajuda-nos a sermos realmente fortes, perseverantes na Tua palavra, a exalarmos o bom perfume que vem do Teu trono. Abençoa a nossa igreja, Senhor, a liderança, os pastores, as famílias, Senhor, aqui representadas. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, todos os professores envolvidos, que tenhamos cada vez mais, Senhor, sede de aprender de Ti. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, irmãos. Desejo que tenham aí um excelente domingo. Nos encontramos em breve. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.